Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso Conquistar. Eu sou o professor Josino Malagueta, do componente Sociologia, aqui do Centro de Mídias de Educação do Amazonas, onde eu e você vamos conquistar conhecimento. Vamos para a nossa aula? A nossa aula de número 4, Sociologia, tem como tema: a gente não quer só comida, quer comida, diversão e arte. O objeto de conhecimento da nossa aula é direitos, cidadania e movimentos sociais. Vamos lá para a nossa dúvida. O que são as organizações não governamentais? Qual a razão de sua existência e qual sua relação com o Estado hoje? Eu vou deixar um pouquinho com vocês aí, para vocês irem pensando, e daqui a pouco a gente volta para tirar essa dúvida. Muito bem, então vamos ver o que são as organizações não governamentais, o que comumente se chama de ONGs, não é isso? Então elas são organizações da sociedade civil. O que é a sociedade civil? É a sociedade organizada que não faz parte do Estado, do poder político. Então elas são entidades sem fins lucrativos, não buscam, na grande maioria não buscam lucro, não é isso? E que realizam diferentes ações solidárias para atender determinado público, e elas são regulamentadas pela Lei 13.019 de 2014. Então, essas entidades, elas estão aí trabalhando, muitas vezes atuando nas comunidades, naqueles lugares onde as pessoas são mais necessitadas, onde as pessoas são carentes, onde tem uma carência grande. Então, muitas ONGs, elas atuam, por exemplo, uma ONG criada pelo Betinho, que trabalhava com a questão do combate à fome, Ação pela Cidadania. Então, veja, tem muitas dessas entidades que trabalham aí, são consideradas, então, chamadas de entidade do terceiro setor. Vamos ver agora isso. Vamos lá? Vejam lá. Também são conhecidas como entidades do terceiro setor, que atuam em ações de solidariedade no campo das políticas públicas e pelo legítimo exercício de pressões políticas, em proveito de populações excluídas das condições de cidadania. Então, muitas dessas organizações elas estão aí também fazendo pressão política para os entes políticos atuarem em benefício das populações menos favorecidas, tanto na questão do combate à fome, quanto na questão educacional, em outras áreas também, ambiental, do meio ambiente, é isso? Então, nós temos aí vários campos de atuação das chamadas ONGs, tá certo? Muito bem, vamos então continuar? Olha lá, como é que se originou as ONGs? Onde é que elas se originaram? Então, segundo Landim e Vieira, o termo foi usado pela primeira vez na Organização das Nações Unidas, na ONU, na década de 1940, no pós-Segunda Guerra, para designar diferentes entidades executoras de projetos humanitários ou de interesse público. Principalmente, depois da Segunda Guerra, tinha muitas mazelas pelo mundo. Aí entra, por exemplo, os Médicos Sem Fronteiras, que é uma entidade importante que trabalha pelo mundo afora, cuidando da questão da saúde. Então, isso aí, depois da Segunda Guerra, teve um papel muito importante. E foi nessa discussão que surgiu, então, esse termo chamado ONGs, certo? Muito bem. E no Brasil?
E no Brasil, de acordo com Dulce Pandolfi, essas entidades começaram a se organizar a partir dos anos de 1950 e início dos anos 1960, com forte influência do movimento de educação de base, um movimento aí onde estava Paulo Freire, e outros educadores, que era conhecido como MEB, Movimento de Educação de Base, que trabalhava exatamente nesse processo de organização e de alfabetização da população mais pobre, principalmente no campo, na zona rural. Na sua origem, as ONGs atuavam no Brasil prioritariamente junto à Igreja Católica e Protestante, em ações sociais de filantropia. O que é a filantropia? É uma ajuda humanitária que essas entidades fazem, principalmente a Igreja Católica e a Igreja Protestante, de cuidar das pessoas mais pobres. Então, elas vão se originar aí no Brasil, próximo dessas entidades aí da Igreja Católica e da Igreja Protestante, certo? Muito bem. Como é que elas se fortaleceram? Como é que houve o fortalecimento e a expansão das ONGs no Brasil? Então, a partir dos anos de 1970 e 1980, as ONGs se fortaleceram. Foi um momento em que vivíamos um enfrentamento com a ditadura militar. Era o período da ditadura, onde o governo aí tinha uma forte repressão sobre a sociedade civil, sociedade organizada, e nesse contexto associavam-se aos movimentos sociais, objetivando a formação política e organização popular. Daí vem a questão, por exemplo, lá do MEB, que era a questão aí dos movimentos da educação popular, e também de organização da população, também na zona urbana, contra a questão da ditadura, para formar essas pessoas, dar consciência política. Então, se fazia muitos cursos aí nas periferias das cidades, trabalhando sempre nesse processo aí de organização popular, certo? Mas aí vamos continuando aí como é que isso vai se processar. Então, nos anos 90, dos anos 90 em diante, principalmente a partir da ECO 92, da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, ocorrida no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, passam a trabalhar em parceria com o Estado e ou empresas, desenvolvendo um perfil de filantropia empresarial. Mas essas ONGs, o processo de atuação delas também vai evoluir. Vamos lá ver? Vejam lá. Segundo o estudo do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em 2002, o Brasil contava com 276 mil fundações privadas e associações sem fins lucrativos. Hoje, estima-se que sejam umas 300 mil entidades, que são as chamadas ONGs, certo? Muito bem. A relação, como é que se deu essa relação do Estado com as ONGs, ou das ONGs com o Estado? Segundo Hebe Gonçalves, pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o número de ONGs tem crescido muito, principalmente a partir dos anos 90, e muitas delas estão ocupando um espaço e um papel que deveria ser do Estado. O Estado vai sair daquilo que ele tem que fazer e vai terceirizar, vai passar para as ONGs esse trabalho, certo? Muito bem. Segundo o Estado, quando o Estado brasileiro assume a agenda neoliberal, a política e econômica, as ONGs elas abandonam as lutas pela organização e defesa dos direitos de cidadania e se aproximam do Estado, e a partir de então elas assumem serviços como escolas, hospitais e centros de pesquisas, entre outros espaços que o Estado vai deixando para que essas entidades atuem. Vai terceirizar, vai haver uma terceirização do trabalho, não é isso? Do papel do Estado, certo? Muito bem. Vamos lá? Então, vejam aí. O Estado ele vai terceirizar, como já falei, muito daquilo que seria de sua atribuição e delega às ONGs.
passando a financiá-las. Então, o Estado vai pegar recursos públicos que poderia ele mesmo estar atuando, por exemplo, no campo da educação. Por que o Estado deixa de construir escola, né, deixa de fazer esse papel e passa para as ONGs? O Estado está terceirizando um trabalho, um papel que é dele, né, e um espaço que é do Estado. Ele vai terceirizar, ele vai colocar na mão de terceiros. Então, ele vai, por exemplo, hospitais. Então, ao invés de criar hospitais, ao invés de ele contratar, fazer concurso público para atuar no campo da saúde, ele terceiriza para as ONGs, é isso? E em muitos outros campos elas vão atuar, aí a gente vai ver a atuação das ONGs, certo? Então, é uma entidade importante, né, que são importantes no processo de organização e de atuação da população, mas também, muitas vezes, o Estado deixa de fazer aquilo que deveria fazer e passa para as ONGs. Isso é problemático, porque a gente sabe que é preciso ter muita cautela, ter muita fiscalização, porque são entidades que estão lidando com dinheiro público, né? Dinheiro que poderiam ir para a educação, que ir para a saúde, né? Para a assistência social, e o Estado, então, terceiriza e coloca isso na mão das ONGs, de entidades chamadas não governamentais, certo? Muito bem. Vamos, então, agora para o nosso checklist. Muito bem, então nós vimos, né, que as ONGs são entidades sem fins lucrativos e que realizam diferentes ações solidárias para atender determinado público, também conhecidas como entidades do terceiro setor, certo? Muito bem, vejam lá, por que nós chamamos que são entidades sem fins lucrativos? Porque essas ONGs, essas entidades, elas não visam lucro, elas não estão ali para ganhar dinheiro, né, para vender alguma coisa. São pessoas que muitas delas são voluntárias, né, que vão dedicar o seu trabalho para ajudar pessoas que têm necessidade. Por exemplo, pessoas que passam fome. Então, pessoas se organizam, por exemplo, o Betinho, um sociólogo brasileiro importante, criou a ação da cidadania, porque ele dizia que quem tem fome tem pressa. Então, ele começou a fazer uma campanha no Brasil todo de arrecadação de alimentos para as pessoas que necessitavam. Então, vejam, então nós temos muitas entidades chamado de ONGs que trabalham e que atuam nesse sentido de proporcionar às pessoas uma qualidade de vida melhor, né, levando educação, saúde, muitas vezes alimentação também, certo? Muito bem. E aí, o termo ONG, nós falamos que foi utilizado pela primeira vez na Organização das Nações Unidas, isto é, na ONU, né, na década de 1940, no pós-Segunda Guerra, para designar diferentes entidades executoras de projetos humanitários ou de interesse público. Principalmente depois da guerra, tinha muita gente aí passando necessidade, muita gente... E aí surge, por exemplo, o chamado Médicos Sem Fronteiras, né, durante a guerra, que é uma entidade de médicos que atuam voluntariamente pelo mundo todo, ajudando as pessoas. E aí criou-se esse termo chamado de ONGs, que é as organizações não governamentais, são entidades que não fazem parte do Estado, por isso são chamadas entidades do terceiro setor, certo? E aí, no Brasil, nós vimos que no Brasil, de acordo com Dulce Pandolfi, essas entidades, elas começam a se organizar a partir dos anos de 1950 e início dos anos 60, 1960, com forte influência do movimento de educação de base. Nós já falamos que a educação de base é um movimento aí que tem a presença de Paulo Freire e outros educadores que vão trabalhar na organização, principalmente dos grupos campesinos, né, das pessoas que trabalham na zona rural, certo? Muito bem. Então, essas entidades, elas se fortaleceram e se expandiram a partir dos anos 90, onde passam a trabalhar em parceria com o Estado e com empresas privadas.
certo? Vejam lá. Então, estima-se que no Brasil hoje nós temos aí aproximadamente umas 300 mil ONGs atuando em diversas áreas, como nós já falamos, né? Tanto no campo da educação, no campo da saúde, no campo do meio ambiente, né? E em outras áreas. O número de ONGs tem crescido muito, principalmente a partir dos anos 90, como nós vimos, e muitas delas estão ocupando um espaço e um papel que deveria ser do Estado. É isso? Muito bem. Vejam lá. Então, é importante a gente perceber como que, né, as ONGs elas estão presentes no Brasil todo e no mundo, né? É uma organização, são organizações que vieram para ficar, né? Então, o mundo vai se modernizando, vai modificando e vão criando-se alternativas de atuação da sociedade civil. Muito bem. Vamos lá, então, para a nossa dica? Então, anote aí ONGs é a organização não governamental. É o nome popular para a Organização da Sociedade Civil, as chamadas OSCs, regulamentadas pela Lei 13.019 de 2014. Então, as ONGs, como nós falamos, né, elas são entidades da sociedade civil. O que é a sociedade civil, professor? Sociedade civil somos todos nós, né, que não fazemos parte do poder constituído, né, não fazemos parte do poder político, né, dos governos, tanto governo estadual, governo federal e governo municipal. Então, quem não está nesse grupo é chamado de organização da sociedade civil. É a sociedade civil, que é a sociedade civil organizada, que somos nós. Então, aí, que é dos sindicatos, os professores, né, os advogados, os empresários, todo mundo faz parte do que nós chamamos de sociedade civil, certo? Muito bem, vamos para a próxima? Anote aí 2. O termo ONG, organização não governamental, foi usado pela primeira vez nas Organizações das Nações Unidas, na ONU, no pós-Segunda Guerra, para designar diferentes entidades executoras de projetos humanitários ou de interesse público. No Brasil, começaram a se fortalecer no período da ditadura militar e se expandiram a partir dos anos de 1990. Muito bem. Então, vejam lá. A ONG, né, como nós conhecemos hoje, nós vimos que esse termo ONG surgiu aí na ONU, na Organização das Nações Unidas. Um período em que muitas entidades trabalhavam, principalmente no pós-guerra, né, que sabe que a guerra deixou muitas mazelas, né, muitas pessoas aí, muita fome, muita miséria, muita gente doente, né? E aí essas entidades começam a atuar no sentido de ajuda humanitária. Nós temos aí, por exemplo, os Médicos Sem Fronteiras, que é uma entidade aí de cunho mundial, né, que trabalha, que cuida da questão da saúde em tudo que é país onde tem problemas, aí eles estão atuando. Então surgiram aí essas entidades e receberam esse nome de organizações não governamentais. Por quê? Eram entidades que não estavam ligadas ao governo ou aos governos, né, ao Estado. Eram entidades que se organizavam a partir da sociedade civil, né, para atuar aí no sentido de levar cidadania às pessoas, ou também lutar pelos seus direitos. Aqui no Brasil, ela se fortalece aí com o movimento de educação de base e também no enfrentamento da ditadura militar, na organização das pessoas, da sociedade civil, e que depois, a partir dos anos de 1990, com a atuação do governo aí no chamado campo neoliberal, elas vão, então, se ligar ao Estado e vão, muitas vezes, ocupar um espaço que é do Estado, aí na área da educação, trabalhando na saúde, né? E também em outros campos, como o meio ambiente e etc. Então, muito bem. É isso aí e vamos, então, para o nosso encerramento. Essa foi a nossa aula 4 de Sociologia. Espero que vocês tenham gostado.
E não esqueçam de nos seguir na rede social, Centro de Mídias, _AM, e de nos marcar em #Projeto Conquistar Seducan. E tchau!